Olá, como vai? Tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Como é que passou o final de semana? O que você fez de bom esse final de semana? Espero que você tenha aproveitado. É, A semana passada faleceu aquele. Agora, quando você estiver assistindo o vídeo, vai ser já semanas e semanas, né? Mas aquele ator que fazia o Grey's Anatomy, que era um homem lindo, lindo, lindo de morrer, ele faleceu. Ele desenvolveu aquela doença de arteriosclerose. Eu acho que eu não sou médico, então não sei. Não sei se é esclerose múltipla ou arteriosclerose. Eu sei que ele morreu e ele está no YouTube. Ele gravou com um jornalista uma entrevista de 40 minutos onde ele fala muitas coisas. E uma das coisas que ele falou, eu assisti metade, eu ainda tenho que assistir outra metade. Uma das coisas que ele falou assim: viva agora. Não deixa para viver no futuro. Isso aí bateu muito em mim, sabe? Eu acho que você tem que ter um equilíbrio. Você não pode só trabalhar, porque quando no futuro você vai aproveitar. Né? Ele, 53 anos, né? 53 anos. Ou você só aproveita a vida e aproveita, aí sabe o que vai acontecer? Vai virar igual a fábula da cigarra e da formiga, né? A cigarra só cantou e passeou no verão, chegou no inverno, ela morre de frio e a formiga que trabalhou, tem lá o suprimento para passar o inverno sem morrer. Então, eu não acho que você deva ser nenhum nem outro. Não se preocupar só com a diversão, sem se preocupar com o futuro, mas também só trabalhar. Ah, depois eu faço. Não, tem que ele falou assim: viva a vida agora. Então, aproveite os finais de semana para fazer coisas com a família, né? Para passear, para aprender alguma coisa, para ir no museu, para viajar e ficar com a família, que esses momentos um dia eles acabam, né? As pessoas se vão e aí não dá mais tempo. Tá bom? Então eu espero que você tenha feito isso nesse final de semana. Agora nós vamos responder 4 perguntas dos inscritos e nós começamos depois da vinheta. Então vamos lá, a primeira pergunta de hoje é da Ana Carolina Rodrigues. Gostaria de saber se as pessoas com mais de 50 anos conseguem fazer um mortgage com prazo de 30 anos. Além disso, brasileiros que residem e trabalham nos Estados Unidos também precisam dar 25% de entrada no valor do imóvel para financiamento? Boa pergunta, Ana. Olha só, Ana. Eu respondo tudo isso nos meus e-books. Eu tenho 2 e-books que eu escrevi com as minhas próprias mãos. O primeiro fala sobre casa de temporada. Se alguém quiser comprar casa de temporada, vai lá, baixa esse e-book e leia, tá? Porque é muito importante. O segundo é sobre como adquirir uma casa nos Estados Unidos. Então, eu convido todos vocês a entrarem lá no Instagram, tem um link para você ir baixar os 2 e-books e você pode ler, principalmente o e-book de como adquirir uma casa nos Estados Unidos. É um assunto de 100 páginas, eu escrevi 100 páginas, tem termos, tem um monte de coisa, então assim, até se você quiser marcar uma reunião para falar comigo, seria muito bom você ler esse e-book, porque uma vez que você já tem o conhecimento básico, virão outras perguntas, que são as perguntas mais interessantes, tá certo? E aí você aproveita aquela hora de reunião para perguntar outras coisas, não para começar a aprender o básico do zero, tá certo? Agora vamos lá, respondendo a sua pergunta. Você falou uma pessoa de 50 anos pode fazer um mortgage. O que é um mortgage? Um mortgage é um financiamento, tá? Então pode uma pessoa acima de 50 anos fazer um financiamento de 30 anos? A resposta é sim, a pessoa pode. Ela pode com 50, com 60, com 70, com 80. Não existe um limite específico de idade.
o que começa a acontecer é o seguinte: quando a pessoa começa a chegar muito perto dos 80 anos, o banco é mais criterioso. Se bem que, quando a pessoa morre, não, o financiamento não quita. Ele passa para os herdeiros. A pessoa vai herdar a dívida também. Tá? Ela pode vender e quitar e pegar a diferença, mas ela herda. Então não pensa que você vai... eu faço com 80 anos, eu morro com 89 e aí meus herdeiros pegam o imóvel. Não existe isso. Se você quiser que uma coisa parecida como essa aconteça, você tem que fazer um seguro de vida. E aí, eu não sei como é que funciona, não é todo mundo que morre que ganha também, viu? Que consegue receber do seguro. Mas geralmente as pessoas fazem um seguro de vida para isso. Então, assim, se você tiver renda aos 50, você pode. Se você tiver renda aos 70, você pode. Tem pessoas que têm muitos investimentos, muitas fontes de renda, não trabalham mais, tem 70 anos, mas tem uma empresa que ainda... Então, assim, juntando todas essas rendas, ela recebe uma bolada por mês, o banco, claro que vai emprestar. Empresta sim, tá bom? Não existe um limite de idade. E a segunda parte da pergunta é: brasileiros que residem e trabalham nos Estados Unidos também precisam de 25% de entrada? Não, mas não é tão simples assim. Quando você fala brasileiros que trabalham e residem nos Estados Unidos, nós temos 3 categorias. Vamos lá, Vicente. A primeira categoria são aqueles brasileiros que foram transferidos por empresas que trabalham aqui ou que passaram por um processo de imigração, tiraram seu green card e trabalham aqui, ou casaram com americanos e trabalham aqui. Então esses brasileiros entram na categoria documentados. Eles são brasileiros documentados e eles têm pelo menos 2 anos de imposto de renda com dinheiro vindo de renda americana e eles têm um crédito score acima de 670. A entrada mínima é 3,5%. Se eles forem veteranos do exército, eles podem comprar com 0% de entrada. O banco financia 100%. Ai, que ótimo, o banco financia 100%. Mas você vai conseguir pagar uma prestação de 100%? Né? Cada 100 mil financiado dá mais ou menos uns $900 de prestação. Você vai comprar uma casa de 500 mil, vai ficar quase 5 mil a prestação, se você não der nada de entrada. Então, assim, você consegue? Então, essa é a primeira coisa. Uma outra coisa é o seguinte: quanto menos a entrada você dá, mais seguro o banco vai ter que ter, o banco vai ter que ter que você vai pagar essa prestação. Então, quanto menos entrada você der, mais rigoroso vai ser o banco. Ele vai querer um credit score mais alto. Ele vai querer uma ótima renda. Ele não vai querer ver que você deve em cartão de crédito nenhum. E se você der uma entrada abaixo de 20%, você tem que pagar o PMI. O PMI é um seguro de financiamento. Além do financiamento, você tem que pagar o seguro do financiamento. Eu comprei essa minha primeira casa, que eu estou morando agora, a minha primeira e a segunda casa, com 5% de entrada. E eu paguei seguro de mortgage, seguro de financiamento. Na minha primeira casa era $190 por mês na prestação para o seguro do financiamento. E na minha segunda casa já pulou para $270 na prestação para o seguro do financiamento. Você pode, como First Home Acquisition, que nós chamamos de FHA, você pode comprar um imóvel com 3,5% de entrada. Só que a prestação vai ser bem alta e o seguro de financiamento é mais alto ainda do que se você der 5%. Então, quando você calcular quanto é o seguro de financiamento para 5% na prestação, se você der 3,5%, pode ser que a parcela vai ser maior porque você deu uma entrada menor. Mas esse seguro de financiamento vai ser tão mais alto que o de 5 que não compensa.
A primeira casa que eu comprei, eu queria dar 3,5%. O mortgage broker falou para mim assim, Renato, não compensa, vai ficar muito mais caro do que se você der 5%. Faz 5%, porque daí vai ser um financiamento convencional, não vai ser um FHA, que é First Home Acquisition, e você vai conseguir, vai ficar mais barato para você. E eu segui o conselho dele, comprei com 5%. Segunda casa que eu comprei com 5% e pago também o PMI. Quando que você dá 5%? Quando você não tem dinheiro. É simples assim. Se você tiver dinheiro, você dá 10%, você dá 20%, dá 30%, dá 50%. Se você tiver dinheiro mesmo, compra à vista. Porque agora os juros estão altos, então não tem aplicação que vai te dar muito mais, sem risco, né? De baixo risco. Não existe aplicação nos Estados Unidos de baixo risco que vai te dar muito mais do que você vai pagar de juro para o banco. Então, se você tem o dinheiro, você compra à vista. Ou você dá metade no imóvel e metade você compra casas para alugar, que essas casas à vista ou esses apartamentos vão pagar essa prestação, que eu acho que é a coisa mais inteligente a fazer, tá certo? Agora, a segunda categoria dos brasileiros é aqueles que estão no limbo. No limbo. O que é esse limbo? O limbo é quando você não consultou um corretor competente como eu e você fez o seu processo de imigração e você ouviu de pessoas que não sabem de nada e que acham que sabe de tudo, que é melhor você comprar aqui, porque daí você compra com 5% em vez de 25%. Mesmo que você tivesse o 25% na época. Aí essas pessoas entraram nos Estados Unidos e aí depois que entraram, alugaram uma casa, deu ali 6 meses, agora a gente quer comprar um imóvel. Mas elas estão no limbo. Elas não podem comprar como brasileiras, porque elas não têm mais nenhum recebimento, nenhum vínculo empregatício com o Brasil. E elas não podem comprar como americanas, porque elas não têm, ou como residentes, porque elas não têm 2 anos de imposto de renda e o crédito score dela não chegou a 670. Porque quando você tira um Social Security, o seu credit score começa no 500. E aí ele vai subindo. E demora. O meu demorou 10 anos para chegar em 800. Que só 3% da população americana tem um crédito acima de 800. Demorou 10 anos sem sequer pagar uma prestação atrasada. Porque uma só que você paga, pumba, ele despenca. Ele demora 6 meses para subir 30 pontos. Você pagou uma atrasada, constou no seu crédito, ele cai lá 50, 70. Então, aí elas têm que ficar esses 2 anos, na prática 3 anos, né? Porque ela chega aqui no meio do ano e até ela arrumar um emprego, tá? Uns 3 anos que ela tem que ficar e para que ela possa comprar como residente. E na hora que ela vai comprar como residente, ela tem que ter 2 impostos de renda altos e ela tem que ter, a não ser que ela tenha uma entrada bem maior. Por isso, para essas pessoas que estão fazendo isso, a melhor opção é comprar do Brasil enquanto tem os vínculos empregatícios e dar os 25% de entrada. Depois, se ela precisar do dinheiro, quando ela estiver, já pagou 12 prestações do primeiro ano, ela pode fazer um refinanciamento e ela já tem um pouco de crédito score e ela já tem um histórico que ela pagou 1 ano. Aí qualquer banco, vendo que ela já pagou 1 ano direitinho, pode refinanciar para ela com essa exceção de um ano de imposto de renda e 1 ano de crédito score. Daí ela pode refinanciar com 10% e tirar aqueles 15 excedentes para usar em uma outra coisa, tá? E a terceira categoria são os brasileiros que não têm ainda documentos americanos. Eles não podem financiar? Pode, até que pode. Eu já vendi uma casa para um brasileiro que morava 10 anos aqui, que não tinha documentos americanos, mas que ele tinha uma empresa e que ele ganhava muito bem na empresa. Aí ele faz o financiamento com um documento que chama ITIN, que é o documento que ele usa para declarar a renda nos Estados Unidos. Se ele provar que ele tem aquela renda tal, ele pode fazer financiamento com esse documento.
mas a entrada é 30 ou 35% de entrada. Ele pode fazer. Ah, mas eu não tenho isso daí, eu não tenho boa renda, então assim, você vai ter que ir para o aluguel. Né? E não é vergonha nenhuma, porque a maioria das pessoas na Europa moram de aluguel, eles não acreditam eles acham que é muito caro ser proprietário. Então as pessoas vivem de aluguel lá. Então você fica de aluguel até você poder comprar um imóvel. Tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos para a pergunta número 2. Renato, você já passou por alguma situação em que precisou ser especialmente habilidoso porque um dos cônjuges queria muito fazer uma reforma, enquanto o outro era totalmente contra? Imagino que você tenha precisado lidar com muitos olhares de soslaio. O que é isso? Nem sei o que é isso. Aprovando ou reprovando falas e atitudes de cada um. Como você lida com essas saias justas e conduz a situação da melhor forma possível? Pergunta feita pela Cecília. Olha, Cecília, muito engraçada a sua pergunta. Eu vou falar para você, nesses 14 anos que eu já fiz mais de 200 casas, o cônjuge que mais deu trabalho foi o marido. O cônjuge que mais deu trabalho foi o marido. Geralmente, tem-se essa visão distorcida de que o marido é racional, o marido trabalha, o marido ganha e a esposa é das artes, o marido pinta a parede de branco e a esposa pinta de creme, de cinza, e a esposa entende de design, de decoração, mas não é, na prática não é. Na prática não é. As esposas são mais fáceis de convencer do que os maridos, tá? E quando o marido entra e ele começa, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, aí fica um negócio difícil. As esposas são bem mais maleáveis. Parece que elas conseguem ver que você tem o conhecimento e o talento e o dom e elas dão na sua mão. Já o marido não, o marido ele acha que ele sabe, que ele consegue fazer igual você faz. E ele fica batendo de frente. Mas não é comum. Geralmente os clientes que me dão os projetos, eles deixam na minha mão, tá? Eles deixam na minha mão, geralmente, tá? Tem aqueles que eles tomam conta do trabalho, eles mesmos querem fazer. Eles querem a minha opinião, eles querem o meu conselho, mas eles querem fazer. E não tá errado também, porque eu vou te dizer, eu como designer, eu também não daria na mão de uma pessoa e falar, faz o que você quiser, né? Porque eu tô nessa profissão e eu sei, eu tenho bem as coisas compartilhamentadas na minha cabeça. Então, geralmente, clientes que são arquitetos, clientes que são engenheiros, eles geralmente querem fazer eles, né? E eles querem a consultoria, a equipe e o sossego de saber se eles estão tomando as decisões certas ou não, sempre perguntando para mim. E inclusive nós estamos fazendo um agora, assim. E não tem problema nenhum, tá? Agora, de vez em quando, tem aquela pessoa que é mais difícil. Eu tive um casal que é exatamente isso que você falou. Exatamente isso que você falou. Então, assim, a esposa falava um negócio, ele, não, eu gosto disso. Não, vamos fazer isso. Não, vamos fazer isso. Não, vamos fazer isso, tal. E assim, chegou no meio do dia, eu já tava com esse homem por aqui. Eu já tava com ele, eu não vou falar o nome dele nem dela aqui, porque eles vão se ofender. Então, assim, quando nós fomos na última loja, nós fomos escolher uma cadeira, uma mesa e uma cadeira. Escolhemos a mesa, os dois gostaram. Na hora de escolher a cadeira, ela falou assim, eu queria tanto essa. Ele falou, não, é melhor essa. E era assim, a palavra final. Aí eu sentei e falei com ele assim,
Puxa vida, fulano. O dia inteiro você escolheu tudo e você não deixou a sua esposa escolher nada. Não tá na hora de você deixar ela escolher um pouco? Por que só você tá escolhendo? Ah, mas aquela ali não é feia? Eu falei, não é não. Não, é muito bonita e eu concordo com ela. Ele fez uma cara, né? Ele fez uma cara tal, mas ele engoliu aquela cadeira. Foi comprado aquela cadeira. E assim, depois, na hora de fazer, eu escutava mais ela e assim, você vai tendo que jogar, né? Você vai falar assim, não, fulano, mas ela tem razão aqui. Ou às vezes a esposa fala assim, não, nesse caso eu acho que ele... Porque assim, de uma coisa é certa, os dois querem escutar a minha opinião. As pessoas geralmente falam assim, pelo amor de Deus, você me fala, se esse negócio não for ficar bom, você me fala, tá? E eu falo mesmo, porque outro dia nós tivemos um caso, até mesmo nós fomos com um cliente e ele queria comprar um sofá de couro marrom. E é difícil o sofá de couro marrom. E ele escolheu um, eu falei, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Ah, mas é tão bonito. Eu falei, não vai ficar bom. Não vai ficar bom, não vai ficar bom. Pelo que você quer, não vai ficar bom. Não vai. Eu tinha assim, quando eu vi na minha mente aquele sofá, naquela sala, daquele jeito que eu imaginei, eu já sabia que ia ser um fiasco. E aí eu falei pra ele assim, deixa eu mostrar pra você o que vai ficar bom. Aí eu mostrei pra ele 3 opções, esse vai ficar bom, esse vai ficar bom, esse vai ficar bom. Aí ele falou, qual que você acha que vai ficar melhor? Eu falei, o que vai ficar melhor é esse. Ele falou, tá bom, então vamos nesse. Mas eu vi que ele ficou meio assim. Quando a casa ficou pronta e ele viu, ele amou. Ele se apaixonou e ele depois comentou, eu fui visitá-los um tempo atrás, ele falou assim, esse sofá é maravilhoso. Então assim, existe isso, né? Existe muito essa... O melhor que eu acho é quando... Eu não gosto assim também quando a pessoa fala assim, faz o que você quiser, eu não vou nem olhar. Eu acho que é bom a pessoa me dar uns parâmetros, né? Pra mim, o que é mais importante é a pessoa dizer o que ela não gosta, né? Porque se ela me disser o que ela não gosta, dá mais certo do que se ela não me disser nada. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto... Mas mesmo gente que falou assim, eu não gosto de verde, eu fiz uma lavanderia verde, a pessoa amou, né? Porque tem verdes e verdes. Mas, geralmente, eu acho que, voltando ao que eu estava falando, eu acho que o melhor é quando eles participam um pouco, escolhem as coisas principais e deixam o resto para surpresa, né? Porque daí a cereja do bolo é difícil a pessoa não gostar, né? A finalização, o acabamento, tá? Ela escolhendo aquelas peças e aí baseado no que ela escolheu eu já sei o que é que vai dar certo e aí eu faço. Mas assim, é um pouco um trabalho assim de psicólogo, de mediador, né? Falar, não, você fica botando um pano quente ali, não sei o que, e faz aqui, faz ali. Mas graças a Deus eu nunca tive um cliente que brigou feio assim numa loja, tal. Já tive cliente que nós fomos escolher quadro numa loja, saímos sem comprar nenhum, porque eles não se entenderam, falaram, não vai comprar nada. E saíram, não compraram nada e até hoje não tem nada na parede. Mas e graças a Deus não teve nenhum casal que se separou também por causa disso. Tá certo? Obrigado da sua pergunta. A pergunta número 3, Renato, Deus te livre e te guarde. Muito obrigado, amém. Mas se você precisasse passar por uma cirurgia delicada ou tratar de uma doença grave, você viria para o Brasil? Vejo muitos brasileiros que não confiam no sistema médico americano e gostaria de saber a sua opinião sincera sobre isso. Olha, Cami Ferrari, olha só, se eu tivesse que fazer um tratamento, uma cirurgia delicada, eu iria para o Brasil? Não, eu não iria para o Brasil. Por muitos fatores, tá? Primeiro que minha casa está aqui, meu trabalho está aqui, eu não posso para o Brasil ficar 15 dias, 20 dias, 30 dias lá no Brasil. Segundo, que existem excelentes médicos e hospitais aqui ao meu redor. Excelentes. Quando o Alex fez a cirurgia de prótese de quadril dele, ele ficou num hospital e ele tinha um plano de saúde do Obama, né? Considerado pobre. Ele ficou num hospital
que parecia um hotel 5 estrelas. Né? Ele não ficou no quarto com ninguém, porque depois que você opera, eles mandam você embora para casa. Tá? Mas ele tinha a opção de ficar num quarto ou num quarto com alguém. O médico dele é excelente. As tecnologias, excelentes. Então, assim, eu acho que talvez no Brasil, na parte da plástica, da cirurgia plástica, de algumas coisas assim, a parte de harmonização e tal, até os dentistas. Dentistas eu concordo que os dentistas brasileiros são melhores que os americanos. Agora, os médicos eu discordo. Eu não digo que eles são melhores que os brasileiros. Eu acho que existem médicos excelentes aqui também. O que eu vejo, toda vez que eu converso com alguém que a pessoa fala que vai se tratar no Brasil, é por causa do dinheiro, tá? Porque aqui nos Estados Unidos você tem a coparticipação. Se você manteve o seu plano de saúde no Brasil, você opera lá, não paga nada. Pelo que eu me lembro de quando eu morava aí, pode ser que seja diferente. Ou a pessoa vai para uma cidade do interior e faz pelo SUS, faz sem pagar nada. O tratamento dentário no Brasil, por causa da conversão do dólar, acaba sendo mais barato. Ela aproveita e visita a família, aproveita e fica com a família. Os pais vão cuidar dela enquanto ela estiver se recuperando da cirurgia. Então, não é pelo motivo de que não existam hospitais e médicos competentes aqui. É sempre pelo fator financeiro e da conveniência, tá bom? De todas as dezenas de pessoas que eu ouvi dizer que foram se tratar no Brasil. Agora, se a pessoa mora, trabalha aqui, tem um bom plano de saúde e tem dinheiro para pagar o copay, ou se não tiver copay, aí a pessoa faz por aqui mesmo, porque ela fica na casa dela e eu lembro quando o Alex operou, ele fez uma cirurgia, depois de 60 dias do lado, ele depois teve que fazer do outro. Ele tem 2 próteses no quadril, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. E quando ele ficou em casa, vinha todos os dias uma pessoa trocar o curativo e fazer fisioterapia. Incluindo no plano de saúde dele, de um plano simples. Né? E depois ele teve o retorno, e a pessoa vinha e fazia fisioterapia, e vinha e fazia isso. Então, assim, ele foi muito bem tratado. Eu não sei como é hoje no Brasil, mas na minha época, ninguém que eu vi no Brasil que fez uma cirurgia, vinha um enfermeiro em casa e fazia fisioterapia com você em casa. Você tinha que pagar para uma pessoa vir em casa. Não sei se estava incluído, não tinha incluso no plano de saúde, mas eu acho que hoje isso é muito diferente. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que é por isso, tá? É por causa do custo. Eu tive que trocar a minha coroa, tenho só uma coroa na boca inteira, né? Aqui atrás. E lá no Brasil ia sair para mim uns 400 dólares para eu trocar minha coroa. Particular, um dentista particular. E eu paguei aqui 1.800 para fazer com o Dr. Pedro, que é brasileiro, né? O melhor dentista que eu já tive em toda a minha vida, o Dr. Pedro. Inclusive essa coroa saiu tão perfeita que você não diz que não é meu dente. Mas por quê? Porque, gente, só para eu... Tem que comprar, tem que contar a passagem, tem que contar a alimentação, tem que contar o deslocamento para o aeroporto, depois do aeroporto até onde eu vou ficar, depois aonde eu vou ficar, depois vai de transporte público, vai de táxi, vai de Uber. Quando você põe tudo na ponta do lápis, isso é a mesma coisa. A não ser que você tenha que visitar alguém, você aproveite, passe lá. E outra, você tem que medir, fazer a prótese, depois esperar ficar pronta. Depois, eu não posso ficar no Brasil 15 dias, 20 dias, 30 dias. Eu não posso. Não posso, tenho um cachorro, tenho família. Eu tenho que voltar. Então eu fui aqui 2 vezes de manhã e ele fez e ficou o preço. Tá? Mas eu acho que é por causa disso. Obrigado, viu? Vamos para a última pergunta de hoje.
Pergunta número 4. Renato, temos um sonho de nos mudar para os Estados Unidos e pelos seus vídeos escolhemos Longwood para morar futuramente. Temos um filho autista, o João Pedro, que hoje tem 10 anos. Qual é o nível escolar de Longwood em relação às terapias para o meu filho, tomando Longwood como parâmetro? Existem clínicas ou centros especializados em crianças neurodivergentes? A pergunta foi feita por Vilmar. Muito obrigado pela sua pergunta, primeiramente, e muito obrigado também por assistir os vídeos. No seu caso específico, quando nós já tivemos 2 famílias que vieram com filhos autistas e nós fizemos uma pesquisa profunda nas escolas, inclusive conversamos com pais que têm filhos autistas para saber as opiniões deles. Então, pelo que nós aprendemos dessa nossa pesquisa, eu e o Ricardo, quase todas as cidades e os bairros têm lugares especializados para crianças com como você disse, neurodivergentes. Então, assim, Mineola tem, Winter Garden tem, Dr. Phillips tem. Então, existe pela cidade toda. Você pode escolher aonde você quiser. Aqui em Longwood tem algumas escolas que estão mais bem preparadas para ter um aluno autista, para lidar com um aluno autista. Além do que, existem outras clínicas de atividades complementares que você pode matricular o seu filho lá e levar para que ele faça essas terapias e essas atividades. Algumas têm ajuda do governo, você tem que aplicar para receber, outras você tem que pagar. As escolas geralmente têm escolas particulares para crianças com autismo, tem escolas públicas. Tudo vai depender do seu bolso, de como você vem, dos documentos e também das pessoas, e de você pesquisar bastante e você visitar cada um desses lugares e saber quais são as suas opções. Tem que se estudar muito, tem que falar com muitas pessoas e tem que ir muito a fundo, porque essas informações não estão assim dando sopa, muitas coisas nem estão na internet, você só vai ficar sabendo quando você mudar para cá. Então, se você quiser, entra em contato pelo WhatsApp que está na descrição e o Ricardo pode te passar algumas coisas que nós encontramos sobre Longwood aqui para crianças neurodivergentes, tá bom? E ele pode passar para você começar a estudar sobre esse assunto. Mas eu vou dizer para você, eu acho que não tem um país melhor para uma criança especial como os Estados Unidos. Acho que a Europa também tem alguns lugares. Eu vou falar para você, eu fui para a França, o pessoal fala tanto da França. Eu fui numa escola pública na França e passei uma manhã inteira nessa escola pública. Eu achei um horror. Um horror. Então, assim, e as escolas públicas aqui, eu nunca fui numa escola ruim pública, se bem que aquela era considerada boa, viu? Mas as escolas públicas boas aqui são boas mesmo. Então, assim, eles têm aqui, o governo ajuda, você tem ONGs, você tem, as pessoas se compadecem mesmo por uma criança especial, né? Ou para um animal que tem uma certa disability, tem uma deficiência. Então as pessoas se compadecem mesmo e ajudam, e existe e tem muita opção. Então eu acho que você faz bem de ir nesse plano que você tem aqui. E eu vou até contar uma coisa para você. Nós temos um funcionário especial aqui também. Ele começou o mês passado. Ele também tem um certo nível de autismo, mas eu não sei qual que é o nível do seu filho, mas ele tem um nível leve. Ele já é independente, ele fez faculdade, ele dirige, e como eu acredito muito nisso, na inclusão e no treinamento
E eu conversei com essa mãe e eu vejo a ansiedade, a frustração e o medo do futuro que ela tem, de como é que esse filho vai ficar. E ele fez a faculdade aqui nos Estados Unidos, ele precisava de uma oportunidade de trabalho e não estava conseguindo nada até então. Então eu resolvi dar a oportunidade para ele e ele está aqui e ele ajuda. E nós temos planos para ele, para o futuro dele aqui. Então, assim, toda ajuda é boa. Ele está como estagiário aqui, então, assim, eu acredito muito nisso. E eu espero que nós tratamos ele como não especial no sentido de deficiência. Ele é especial em todos os sentidos para nós. Tá bom? Então, assim, ele é muito querido. E nós estamos muito felizes de tê-lo aqui no time da Alves & Howell, tá certo? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Gente, muito obrigado novamente de vocês estarem aqui assistindo. O canal tem subido a audiência para minha alegria, né? Porque a gente trabalha tanto para esse canal dar certo, para que nós consigamos educar as pessoas. Sempre vão ter os haters, né, que vão entrar e vão xingar no comentário, que vão se ofender por isso e por aquilo, etc e tal. Então, o que se falava no passado hoje não pode mais falar. O que é fato, se você cita como fato, aí você é preconceituoso. Então, nós que estamos aqui falando para milhares de pessoas, a gente sempre está pisando em ovos, tem que ter muito cuidado com o que se fala. Então, desde já me desculpe se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, não é maldade, eu de nenhuma maneira, forma ou quantidade tenho nenhum tipo de preconceito contra nenhuma nacionalidade, ou raça, ou cor, ou preferência sexual, ou religião. Todos nós somos filhos do mesmo Deus e vivemos na mesma casa que é esse planeta Terra. Então nós temos que fazer o melhor para viver o melhor que nós pudermos com as outras pessoas, tá certo? Agradeço muito a audiência, agradeço por você estar aqui assistindo e eu espero que você tenha uma ótima noite de descanso e uma semana maravilhosa de trabalho. Eu vejo vocês na quinta-feira, tá bom? Às 18 horas. Encontro marcado, não vai esquecer. Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo.
E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.